Um dia eu decidi acordar mais cedo, acho que isso foi ano retrasado, não lembro muito bem. E eu estava na casa da minha avó no dia. Eu desci, encontrei meu avô, conversamos um pouco, eu servi um café com leite para já ir despertando. Daí eu cheguei na varanda, vi aquele céuzão aberto, limpo e tal, e o sol estava quase para nascer assim por trás de Itabira. Pô, eu fiquei olhando aquela cena, os raios de sol meio que se projetando pela silhueta dos morros e bateu uma consciência de tipo, caramba, Jesus vai voltar, né? É que a alegoria pareceu muito clara ali na hora, e que nem Apocalipse ou Revelação, Jesus mesmo diz ser a própria estrela da manhã. E se você ainda está meio confuso com essa metáfora, vai ser um prazer esclarecer as coisas para você. Começando pelo começo, antes de tudo ter sido feito, não havia luz, só escuridão. Mas por meio de uma ordem houve luz, e o Eterno viu que aquilo era bom e deveria ser separado das trevas. Desde então se tem a luz como algo bom e a escuridão como algo ruim. Sem novidades até aí. O problema é que as pessoas passaram a preferir mais a noite, ou o que ela representava, do que o dia. As trevas do que a luz, o que é mal do que aquilo que é bom. No momento em que escolheram pela primeira vez a noite em vez do dia, a consequência natural foi a vontade de se esconder da luz. E como um sábio disse, nada é novo debaixo do sol. O problema de andar no escuro é não enxergar o caminho direito e tropeçar o tempo todo. Mas isso é problema só para quem se importa para onde vai. Afinal, como diz no livro famoso, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Enfim, e o que foi vendido como a grande vantagem? A noite seria bem mais confortável. Quando não tem luz, dá para fazer de tudo, com qualquer um, de qualquer forma, em qualquer lugar. Essa é a liberdade que a escuridão diz trazer. E, no fundo, todo mundo quer ser livre de alguma forma. Mas essa foi e ainda é a maior mentira da história. E muita gente insiste em acreditar nessa balela. No começo é uma baita filosofia, é lindo dizer. Falam que você deve esquecer seus problemas, curtir a noite como se não houvesse amanhã, porque só se vive uma vez. É uma pena que ninguém considera que a noite uma hora acaba. A liberdade acaba custando caro e torna-os livres, escravos das consequências torturantes do dia seguinte. Foi assim na história e continua sendo assim, infelizmente, nos dias de hoje. O tal dia seguinte raiou há um tempo, e assim como a penumbra anuncia que o sol vai nascer, o nascer da luz foi predito por quem a aguardava. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Isso foi dito uns 700 anos antes de Jesus, a estrela da manhã, nascer entre nós. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E ele nasceu como nasce o sol. Entre nós, humilde, até aos poucos começar a revelar a sua glória, encher a vida de luz. Imagina como devem ter sido os dias em que Deus esteve entre nós. Como um de nós. Foi um alívio para todo mundo que passou a tal noite, desejando que ela acabasse logo e que a luz chegasse. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Foi o que Jesus explicou. O ruim é que nem todo mundo desejava o fim da noite e se incomodaram muito quando saiu o sol. A luz mostrava o quanto estavam errados. Ninguém gosta de admitir isso, então fizeram de tudo para apagar a nossa luz. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Todos os que fazem o que é mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. E foi ao meio-dia, quando o sol se levantou em seu ponto mais alto e manifestou a todos a força do seu poder. Ali ele reclinou, e enfim se pôs. Não pelas mãos dos seus inimigos, mas pela sua própria vontade, porque era o que deveria ser feito. Por pouco tempo a escuridão se alegrou. Pouco tempo, porque o seu fim já estava anunciado. O sol se pôs, mas não deixou de ocupar o seu lugar central, atraindo tudo para si. Jesus disse que no seu lugar enviaria o Espírito Santo. O sol se vai,
a lua vem. Muito embora a gente não veja o sol diretamente, a lua tem seu reflexo e é tipo uma garantia de que ele ainda está lá, continua nos iluminando mesmo pela noite e que tão logo irá voltar. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Isso foi o que Jesus prometeu. Infelizmente, muita gente não dá a mínima e vive sem se importar, que nem fizeram os antigos. Mais uma vez, nada é novo debaixo do sol. Não deseje estar na pele daqueles que serão pegos de surpresa quando o sol chegar. Assim foi no passado. E, como é hoje, a penumbra é um sinal, um anúncio público de que o sol já está chegando. E quanto aos sinais, a boa e velha escritura sempre foi clara. Está escrito que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor uns pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Jesus mesmo disse: uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Você vê aqui comigo, ele fala muito. Imagina só. Pense consigo mesmo. Esses sinais parecem tão absurdos e distantes para você? Graças a Deus, ainda é tempo para se arrepender, dar meia volta de um caminho inseguro pela noite e se entregar à luz que traz paz. Aqui não tem escravidão vendida como liberdade ou alegria que camufla vícios. Deixo claro que esse caminho é difícil de seguir. Você vai ter que abrir mão de coisas que você nem imagina que carrega. Mas conhecer a verdade é viver livre. Entregar a sua vida é receber um propósito. Assim como Jesus é a luz, luz também devemos ser. E esse é o nosso objetivo, ser como Ele. Estamos sob uma penumbra cujo significado não pode ser ignorado. O sol está para nascer, Jesus está prestes a voltar. Esse dia vai ser incrível. Ele vai descer sobre os montes que nem os raios de sol se projetam pela manhã, encerrando o breu da noite. Sua luz vai encher toda a terra e não queimará mais a nossa pele, mas sim o nosso coração. Quando se erguer sobre a terra, ninguém poderá negar ou fingir que não existe. Todos, querendo ou não, vão ter que confessar a sua glória. Não vai existir mais trevas, sombra ou sequer silhueta. Não haverá mais morte e nem choro, nem dor, porque está para raiar o novo dia. E esse dia será para sempre.